Futuro Transcendente. Este livro tem como principal objetivo nos levar a algumas reflexões importantes. Como estamos aqui nesta vida e perante o universo? Quais as consequências das nossas ações aqui nesta vida e também perante o universo? Existem essa possibilidade? Capítulo 6. A próxima vida. Dentro desses contextos, o que devemos fazer hoje para termos um melhor amanhã? Seja nesta vida, ou no plano espiritual, ou na próxima existência, se existirem essas duas últimas, o que eu particularmente acredito que existam. Pois as evidências são muitas, como estaremos? Bom, muitos de nós temos uma dificuldade para entender e até mesmo acreditar na vida no plano espiritual. E aí tem muitas filosofias espiritualistas que vão procurar explicar, que vão procurar dar uma noção dessas possibilidades. E mesmo assim, alguns continuam fugindo, continuam negando, mas também não procuram vivenciar algo que os traga para dentro de si, para uma reflexão íntima de como estão agindo, de como devem agir, para as realizações de um bom amanhã. Partindo do princípio que existe a reencarnação, vamos entender que o espírito ganha, em cada reencarnação, um pouco mais de experiência, seja pela boa, seja ela ruim. Então, em cada etapa que você passa, você está recebendo informações boas ou ruins. Quais informações você está interiorizando em seu coração, em sua alma? A reencarnação é um mecanismo divino de aprimoramento dos espíritos em qualquer mundo em que ele esteja vinculado, pois amplia-lhe a luz de seus corpos sutis, propicia-lhe angariar mais conhecimento, discernimento e capacidade de gerenciar etapas evolutivas mais enriquecedoras no futuro. Portanto, cada etapa evolutiva é um processo de aprimoramento ético, moral, religioso, científico e de autoconhecimento. A evolução assim o quer. Se a gente observar a nós mesmos, desde quando éramos crianças até a data que estamos, quantas coisas diferentes aprendemos. Quantas coisas, se nós não tivéssemos lido, assistido, não saberíamos. Também aprendemos algumas coisas erradas. Também desenvolvemos vícios que não são muito bons. E o que isso leva a acontecer conosco ao longo da nossa existência? Precisamos, então, aprender a trabalhar os nossos sentimentos, a trabalharmos-nos intimamente para buscarmos essa edificação do sentimento, essa edificação do melhor que possamos alcançar em nós mesmos. Trabalhando constantemente, incessantemente por nos fazermos melhores, por apararmos as nossas arestas, então nós estaremos construindo e edificando um mundo melhor. A cada um, segundo as suas possibilidades, a cada um, segundo as suas obras. Mas todos recebemos a bênção de uma nova existência para repararmos a nossa estrutura psíquica, repararmos o nosso íntimo e nos apresentarmos melhor perante a suprema bondade do Celeste. Entendendo que as estruturas psíquicas possuem mecanismo de autoajuste perante as leis divinas, então, a nossa estrutura psíquica, no livro Mãos de Luz, de Bárbara Brenner, ela explica bem essa estrutura psíquica, elas vão se ajustando perante a justiça divina. Elas guardam as marcas do bem que você fez e do mal que você praticou, até que você, com as forças do bem, limpe aquelas marcas do mal praticado ao longo da sua existência. Assim, se a pessoa comete determinados atos que contrariem essas leis, ela cria em si mesma um processo de autocompensação, atraindo para si os mecanismos de reparo, seja ele físico, ético, moral, religioso, científico e de autoconhecimento. De forma semi-automática e a partir do momento em que amplia sua consciência, amplia o seu conhecimento das interações divinas com as relações da vida. E esse mecanismo passa a agir com mais intensidade, determinando o seu processo evolutivo com mais rigor. Aqui é bastante complexo. Cada vez que você toma conhecimento das leis divinas, cada vez que você estuda o Evangelho, cada vez que você reflete sobre os ensinamentos do Cristo,
você então começa a passar por interações, entendimentos, para tomar atitudes compensatórias ao longo da sua vida, ao longo do seu caminhar. E todos nós, então, temos essa responsabilidade de observar como estamos agindo, como estamos interagindo perante as leis do Senhor. Porque a própria lei cria o mecanismo de defesa, cria o mecanismo de autoajuste, cria o mecanismo de reparação. E quanto mais você tem contato com o Evangelho, quanto mais você tem contato com o conhecimento espiritual, mais vigor entra essa lei na sua vida. Justifica-se assim que determinadas pessoas fujam tanto das leis divinas ou perseguem aqueles que procuram ensiná-la. Por quê? Ela vai trazendo um mecanismo de autocompensação que a pessoa nem percebe, mas ele terá que reparar os seus erros, terá que deparar com as suas imperfeições e com os mecanismos de aprimoramento que existem em si próprio. O ciclo evolutivo do ser humano é uma realidade transcendente de que todos nós temos uma vaga intuição e, na maioria das vezes, devido à sintonia com espíritos maus e vingativos, também conhecido como obsessores, tentamos abafá-la para fugirmos de determinadas realidades com a qual nos deparamos. Mas a realidade nos coloca cada vez mais a par da realidade transcendente que nos coloca na posição em que precisamos para seguir o caminho evolutivo. Veja bem, todos nós criamos a nossa realidade transcendente para vivermos aqui na Terra. Não é destino, é a realidade transcendente. Ou seja, é uma realidade que transcende aquilo que nós compreendemos. Não é bateu, apanhou. Você vai caminhando, vai adquirindo experiência, vai adquirindo conhecimento, vai assimilando energias do bem ou absorvendo as energias do mal, e com isso você vai criando na sua estrutura psíquica mecanismos compensatórios, conforme vimos anteriormente, e ao longo da caminhada você vai passar por aquela realidade que você precisa para buscar o seu processo evolutivo, para você se aprimorar. Então, tudo na nossa vida traz para nós condições de aprimorar, de aperfeiçoar e de entender. E é nossa responsabilidade procurarmos fazer da melhor forma possível para que estejamos sempre nos aproximando da perfeição. Porque os espíritos maus que nos acompanham, os vingativos, aqueles inimigos do passado, eles sempre tentam criar armadilhas para nós. Sempre tentam criar mecanismos que venham tentar nos prejudicar. E aí é que nós temos então que ter a sabedoria de discernir. E para melhor discernir, melhor nos evangelizemos. Se você está em um caminho em que deixa dúvida com relação ao seu bom cumprimento das leis de Deus, repense seus atos e refaça o seu caminho, pois a realidade transcendente do futuro que te espera pode ser muito dolorosa, pois as leis de Deus são justas, sábias e rigorosas para com você e para com os que caminham contigo. Então veja bem, se nós estamos seguindo por um caminho que ele nos deixa dúvida, ou por mais que a gente tenha aquela questão, eu firmo minha mente de que eu estou no caminho certo, eu tenho fé que estou no caminho certo, mas não procura ler para fazer o devido discernimento, não procura estudar para fazer o devido discernimento, automaticamente a lei vai te pegando, vai te emaranhando num conjunto de situações para que você comece então a ter um novo mecanismo de entendimento, de percepção e buscar a realidade transcendente que envolve a todos nós. Ela age sem possibilidade de fuga, sem possibilidade de contratar um advogado, apenas nos dá a chance de vermos os arquivos da consciência e buscarmos o melhor caminho da reparação, mas sem fugir da dor transcendente, proporcional à que causamos nos outros. Então a lei divina nos coloca pelo caminho que nós temos que seguir, nos coloca dentro dos processos de evolução que nós temos que passar, nos coloca dentro dos meios que devemos observar e aprender cada vez mais como devemos agir, como devemos interagir para conquistarmos um melhor amanhã, para conquistarmos uma melhor condição de nos aprimorarmos.
Mas, como a lei é misericordiosa, a pena vai se atenuando à medida que a pessoa vai tomando consciência dos malefícios do mal e da importância da incorporação do bem em si próprio e na sua prática, e de sua prática na sociedade. Então, se você, nesta vida, teria que passar por situações muito difíceis, mas você foi se inteirando do entendimento de que o mal não compensa, o mal é sempre o mal e sempre traz malefícios para nós, e começamos a agir para fazer o bem dentro da sociedade, convencendo as pessoas, seja por palavras, seja pelos seus próprios atos, agindo com bondade, com amor, você vai amenizando a sua situação e vai criando um caminho melhor. Por exemplo, uma pessoa, por mais impulso racista que ela tenha, ela consegue entender que nas suas veias corre sangue preto, indígena e de outras raças que existem na Terra. Porque nós brasileiros somos uma mistura de 4 ou 5 raças no mínimo. Ou de etnia, né? Seria melhor dizendo. Então, essas etnias que nós pertencemos, 4 ou 5, é bem melhor do que falar raça. Então, nós temos que procurar entender que dentro dessas etnias circulam na nossa vida, no nosso sangue. Se nós formos observar o aspecto genético. Então, nós temos sangue de preto, sangue de índio, sangue de árabe, sangue de judeu, sangue de português, sangue de espanhol, de italiano, de alemão, de inglês. Nós temos. Nós somos uma grande mistura. Se a gente for procurar rastrear nossos parentes ancestrais, nós vamos ver que somos uma grande mistura. E se olharmos pelo lado espiritual, as coisas ficam mais complicadas, porque somos espíritos, e o espírito não tem etnia, o espírito é espírito. E se ele cria dívida com essa ou aquela etnia, ele vai reencarnar lá para tentar amenizar as situações, para tentar fazer valer o sentimento de amor, de solidariedade e de paz. Façamos o bem e criemos tantas outras possibilidades de auxiliar ao bem a se desenvolver na Terra para o nosso próprio bem-estar amanhã. Pois o bem edifica o bem em nossa consciência e o amanhã será de acordo com o que temos gravado em nossos corpos sutis e o que a nossa consciência determinar, segundo os ditames da lei que regem as nossas ações. Tem um livro espírita que chama Ação e Reação. E ali nos dão a aula do processo sistêmico de aquilo que você faz de mal, o processo que você passa para resgatar aquele mal e começar a desenvolver o bem. Portanto, nós precisamos ter a consciência de que o mal não compensa e que o bem precisa trabalhar em prol do bem para as realizações do bem. Por mais que pareçam trocadilhos, são escala gradativa de somar dados e benefícios para a nossa consciência. Então, auxiliar o bem, desenvolver o bem, construir o bem e colher o bem lá na frente. Isso vai fazendo com que a gente cresça, aperfeiçoe e se melhore. Fazer o bem é luz para a sua jornada, de agora e as do futuro transcendente que te espera. O futuro transcendente é a partir de amanhã ou em outras existências. Portanto, vamos trabalhar para que o bem esteja sempre presente em nossas vidas, sempre nos impulsionando para as grandes realizações. Que a luz do bem esteja presente em nosso caminhar, fazendo com que possamos assimilar as luzes sagradas que vêm de mais alto para iluminar nossos caminhos, para iluminar nossos destinos e para nos impulsionar para as grandes realizações de um porvir de luz que aguarda todos nós.